O Christ, whose mercy like a river flows in gratitude my heart. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, estamos vivos. Glória a Deus por isso. A nossa leitura de hoje será em 2 Crônicas, capítulos 17, 18 e 19. Capítulo 17. Vamos à leitura então? Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. E Yahvé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai, e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos, chamados de postes ídolos. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele seus príncipes Benem-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, lei de Yahvé, o Senhor, e dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros, treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1.000, o chefe Adná, com 300.000 homens treinados para combate. Em seguida, o líder Joaná, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicri, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé, com seus 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Capítulo 18. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Acabe.
Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava. E o persuadiu a subir com ele para atacar a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josué, rei de Judá: irás porventura comigo lutar contra Ramote-Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo, eis que estaremos contigo na guerra. Contudo, acrescentou: rogo-te que busques primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhes questionou: devemos partir e atacar Ramote-Gileade, ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe: vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade, há ainda um, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá ponderou: não diga isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe: manda vir depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados cada um no seu respectivo trono, na praça de entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Quenaaná, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou: com estes ferirás os sírios, até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo: ataca Ramote-Gileade e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou: eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Porém Micaías afirmou: assim como vive Yahvé, o Senhor, o que meu Deus me revelar, isso declararei. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote-Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: atacai e sereis bem-sucedidos, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Mas o rei retrucou-lhe: quantas vezes terei que te pedir que não me fales senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou: estes não têm senhor, volte cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia Micaías prosseguiu dizendo: ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote-Gileade e lá perder a vida? E um sugeria de uma maneira e o outro de outra. Então finalmente surge um espírito e apresentou-se ao Senhor dizendo: eu o enganarei. Diante do que perguntou-lhe o Senhor: de que maneira? E o espírito respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os
profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: vá e realiza teu intento. Tu de fato o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. E Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Imediatamente, Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou: como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaías respondeu: tu o verás no dia que tiveres de vaguear de um aposento a outro, a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação: pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaías ainda concluiu: se voltares em paz, Yahvé, o Senhor, não falou por mim. E disse mais: ouvi todos do povo as palavras que ora vos proclamo. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos cargos de guerra: não lutareis nem contra soldados, nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yahvé, o Senhor, o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde, e ao pôr do sol morreu Acabe. Capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente e profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e o admoestou, dizendo: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruístes os totens de idolatria, os postes ídolos na terra, e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados. Estabeleceu juízes na terra para todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e recomendou aos juízes: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em o nome do Senhor Yahvé, que está convosco, observando o vosso proceder quando pronunciais uma sentença.
Que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Josafá nomeou na cidade alguns sacerdotes, levitas e chefes de famílias israelitas para julgarem questões referentes à Torá, lei de Yahvé, bem como mediarem e resolverem as controvérsias e causas civis entre os cidadãos. E lhes ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor de Yahvé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Seja, portanto, qual for o processo que apresentarem diante de vós, vossos irmãos, residentes em suas cidades, questões de derramamento de sangue e homicídio, ou mesmo questionamentos quanto à interpretação e aplicação da Torá, lei, seus mandamentos, decretos, ou ainda as ordenanças, adverti-os severamente, para que eles não se tornem culpados diante de Yahvé, e sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos, mantendo os cidadãos devidamente informados sobre estes estatutos. Não sereis culpados pelos erros do povo. Tereis o sumo sacerdote Amarias para vos presidir no tocante a todos os assuntos de Yahvé, o Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, para orientá-los e decidir sobre todos os assuntos e negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei, pois, com nobreza e coragem, e que Yahvé, o Senhor, seja com os que são leais e honestos. A nossa leitura de amanhã será em 2 Crônicas, capítulos 20, 21 e 22. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.